Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Clearcast, o podcast da ClearSale. E hoje a gente vai falar de um tema que está em alta e nós acreditamos que vai estar cada vez mais em evidência, que são as identidades digitais e suas aplicações no comércio eletrônico. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Bom, pessoal, embora nós aqui trabalhamos todos os dias com essa temática, é um desafio, às vezes, trazer isso de uma forma um pouco mais didática, né, para que todos possam compreender bem. Então, para me ajudar nesse desafio, eu estou aqui com o Fernando Marino, gerente de produtos CPQD, e o Igor Moraes, especialista de identidade digital no Itaú. Obrigado, Felipe. Agradeço muito o convite e estou muito feliz para conversar aqui sobre esse tema. Super legal estar compartilhando aqui o papo com vocês. Acho que vai ser muito rico aí para gente conversar sobre identidade. Muito bom, pessoal. Acho que antes da gente entrar no assunto, gostaria que o Fernando contasse um pouquinho da trajetória dele, né? Como ele chegou nesse universo, nessa temática de identidade digital e depois, se o Igor também puder dar um overview da trajetória dele, também seria bacana. Legal, tá bom, bacana. Bom, essa trajetória era um pouco interessante, foi quase que por acidente, tá? Que eu entrei nesse mundo de identidade digital descentralizada. Eu trabalho no CPQD. O CPQD, para quem não conhece, ele é um instituto, né, de inovação que fica lá em Campinas. E eu sempre trabalhei em projetos de inovação, desde 2014. Então, me formei, pouco depois que eu me formei, entrei no CPQD e sempre trabalhei com projetos ligados à inovação. Então, o primeiro projeto que eu trabalhei lá efetivamente já tinha um pé ali na identidade, apesar que eu não encarava assim, encarava como um projeto de visão computacional e IA, que era um projeto de 2014 de biometria de face. Né? A gente estava estudando algo que ainda era muito incipiente, tinha poucos locais, né? Como criar modelos para isso, etc. e tal. Depois disso, eu passei um interim trabalhando com visão computacional e surgiu uma oportunidade de trabalhar com um projeto de blockchain, né? E o título do projeto era Blockchain Além das Criptomoedas. Ou seja, eu não podia estudar nada da aplicação de blockchain que não podia ter a criptomoedas, né, no estudo. E era meio difícil, meio árido o tema, porque era o auge das criptomoedas, né, do boom das criptomoedas. E um desafio que logo ficou evidente era uma questão que tinha, né, uma expectativa de que o blockchain pudesse ser um repositório compartilhado de identidade digital. Foi que eu esbarrei no tema identidade digital, comecei a me aprofundar nesse tema, isso já era meados de 2018, e aí nós percebemos que era um tema muito mais amplo do que blockchain em si, que tinha muito mais aplicações do que você usar, né, aplicações descentralizadas para isso, e desde então eu venho me aprofundando cada vez mais no tema. Né? Essa que é a minha trajetória, né? Já estou lá há praticamente 10 anos, me divertindo muito, sempre com projetos diferentes e trabalhando aí na fronteira da inovação. Boa, acho que tá assim como o Fê, caí um pouco de paraquedas e fiquei, mas minha carreira inteira é dentro do mercado de identidade. Estou um pouquinho menos de 7 anos no mercado e nos primeiros 4, quase 5 anos de carreira eu trabalhei na indústria, né, então estava numa startup de identidade digital, peguei ali desde 2018 essa consolidação do mercado, né, saindo um pouco dessa visão de tecnologias isoladas para essa visão um pouco mais concreta do que é identidade, de ecossistema, né, o que a gente está vendo hoje, esse mercado se consolidar. E no último 1 ano e meio, estou do outro lado da mesa, né, estou do lado do consumidor, do lado que tem o contato com o cliente final também. Então estou no Itaú olhando para a parte de autenticação externa. Né, então minha função ali é olhar jornadas de autenticação e de identidade dentro de produtos externalizados do banco, né? Principalmente Banking as a Service, que é uma frente que o banco tem investido nesses últimos anos. Obrigado por contarem um pouquinho aí do caminho de vocês. Acho que é sempre muito legal compartilhar com o pessoal de casa, para eles também entenderem um pouquinho mais quem são vocês, né? Bacana, então acho que entrando aqui no assunto principal, eu acho que vale, né, a gente recapitular também, de uma forma até breve, o que é o conceito de identidade digital para cada um de vocês, assim, de uma forma só para tentar colocar todo mundo aqui na mesma página. Cara, para mim, eu acho que é importante dar um passo atrás antes, né? Acho que é interessante entender que o conceito de identidade, né, dentro desse mundo físico. E se a gente for pegar a definição, identidade ela é esse conjunto de informações que
caracterizam e distinguem uma pessoa, né? Então, é quase como dizer, cara, que informações que eu preciso para identificar que o Fernando é o Fernando, que o Felipe é o Felipe, que o Igor é o Igor, né? A partir do momento que a gente vai para o digital, o conceito ele é praticamente o mesmo, mas ele traz toda essa representação dessas informações dentro do mundo digital. Então, se no mundo físico eu tinha algumas informações que poderiam ser usadas para essa categorização, né? Então, informações biográficas como meu nome, data de nascimento, biometrias como facial, voz, né? Descritivos, identificadores, todas as informações de uma forma não exaustiva, mas que podem me identificar. No mundo digital eu trago também elas para esse mundo, eu represento elas no mundo digital. Então, a exemplo, né, posso trazer meu documento para o mundo digital digitalizado, posso tirar uma foto da minha face e trazer para o mundo digital e transformar isso de uma forma que eu consiga também validar. Mas o bacana da coisa, que eu acho que é o bonito do digital, é que ali tem informações que são criadas e consumidas ali dentro mesmo, né? Então, eu abro um novo leque de informações que também são informações de geolocalização, de Wi-Fi, de IP, dados de consumo, né, dados de navegabilidade, biometria comportamental. Então é mais uma gama de informações que também está à disposição para essa identificação, para eu tentar identificar que aquela pessoa é ela mesma, né? Eu costumo falar que é um conjunto, porque dificilmente uma informação isolada vai ser suficiente para você identificar aquela pessoa, a não ser que ela seja um identificador, como é o caso do CPF. Mas na sua grande maioria você precisa desse conjunto, dessa diversidade de dados para te indicar de que sim é aquela pessoa que você está tentando identificar. Bacana, vou muito ao encontro do que o Igor falou, né? Eu acho legal essa pergunta porque o que é identidade digital? A gente usa muito isso no nosso dia a dia. Entendeu? As pessoas, nós interagimos com a nossa identidade digital o tempo todo, né, na web. Ainda mais agora com essa pulverização, né, de serviços digitais que aconteceu, muito aí na esteira da pandemia, cada vez mais a gente está tendo que se cadastrar, se identificar, né? Então, a identidade digital ela é composta por todos esses atributos que o Igor citou. Então, ela pode ser, por exemplo, um login e senha, que é a nossa credencial, né? Estou me credenciando aqui, tem algo que me credencia para ter acesso àquele serviço. Essa credencial pode ser também uma conta de e-mail, pode ser uma conta do LinkedIn, uma conta da Apple, né? Logar-se, cadastrar-se com Gmail, com Google, por aí vai. E ela também é nosso relacionamento, é com quem eu me relaciono na internet, né? Então, esses dados aí, o Igor, foi muito legal a fala que ele trouxe, porque você tem toda essa questão de histórico, esses novos dados que você cria a partir do momento que você interage mais, quanto mais você interage no mundo digital, você cria um histórico que isso acaba te identificando, tá? Então, tudo isso, né, essas credenciais, os atributos, os nossos relacionamentos, né, atributos como nome, CPF, data de nascimento, nosso relacionamento, né, ou seja, com quem que qual que é o meu relacionamento com a minha empresa, de quem que eu sou filho, de quem que eu sou amigo, né? Com quem que eu estou conectado nas redes sociais, tudo isso compõe a minha identidade, né? Então, isso é essa nossa identidade no mundo digital e nós utilizamos isso muito o tempo todo, né? Repare que quando você está se credenciando a um serviço, usando uma identidade de um serviço de e-mail, por exemplo, ele fala, olha, ele quer saber aqui tua localização, teu nome, teu e-mail e com quem você já se conectou, por exemplo, né? Porque isso acaba te identificando, isso faz parte da sua identidade no mundo digital. Acho que isso, todo esse contexto que vocês trouxeram, deu para entender um pouquinho melhor, né, do que se trata o assunto. E agora, entrando especificamente no digital, eu acho que vale muito a gente discutir um pouquinho melhor quais são os benefícios, né, de nós trabalharmos uma identidade digital com relação a uma identidade física, por exemplo, né? E quais são as desvantagens, né? Porque talvez, em alguns casos, a identidade digital ela não seja o melhor, a física ali ela acaba assumindo um papel um pouco mais significativo em algum momento. Gostaria que vocês entrassem um pouquinho nessa discussão. É uma pergunta muito provocante, bem interessante, por quê? Porque, de fato, a gente tem bastante vantagens e desvantagens, tá? E hoje eu sinto que nós temos até mais desvantagens na identidade digital do que no mundo físico, tá? Porque no mundo físico, né? Lembrando, né? A gente ainda usa o mundo físico. A gente tem as nossas identidades junto conosco. Então, eu ando com a minha CNH, eu ando, né, seja no celular ou seja na própria cédula, em papel. Eu ando com credenciais, né? O banco emite credenciais como cartão de crédito. O cartão de crédito é uma credencial que eu uso para aprovar um pagamento, né, em meu nome, etc. Cada uma dessas identidades ela tinha um contexto, né? Então,
eu uso o cartão de crédito para fazer um pagamento, eu uso minha CNH para provar que eu estou apto a dirigir, né? E eu controlo a minha identidade, eu apresento e pego ela de volta, né? Quando eu vou pegar um avião, por exemplo, eu uso, né, o meu passaporte, mas eu pego ele de volta, né? E no mundo digital a gente não tem isso. Tá? No mundo digital, cada vez que a gente quer consumir um serviço que precisa nos identificar, em geral, a gente tem que passar por um processo de autenticação, de cadastro novamente. Então tem muita fricção, né? Então esse é um caso interessante da gente se debruçar, porque é um exemplo ainda de muito espaço a ser melhorado a identidade no mundo digital, tá? Para ela poder ser tão boa ou ainda melhor. Ela tem potencial de ser melhor, né? Do ponto de vista de vantagens que eu vejo no mundo digital, é a questão da tecnologia que nós temos, tá? Então, por exemplo, diferentemente do mundo físico, que apesar de você ter tecnologias para cédula de papel, para você emitir um documento, né, chip para você emitir um cartão de crédito, você tem um acesso no mundo virtual a uma gama de criptografias e tecnologias que permitem, né, como geomonitoramento, né, geolocalização, que te permitem ter uma acurácia, né, acerca daquela pessoa muito maior que no mundo físico, que nós nunca tivemos, né? Hoje, no mundo físico, quando você usa um documento, você não consegue ter, por exemplo, uma análise comportamental daquela pessoa. Você não consegue ter uma visão tão ampla dos relacionamentos e do histórico daquela pessoa. E isso você tem no mundo digital, tá? Então, acho que esses são os benefícios, os principais benefícios, vantagens e desvantagens de cada um. Concordo com o Fê, assim, acho que... Eu tô fazendo um paralelo, né? Se a gente voltar muito na história, quando foi emitida a primeira identidade, ela não serviu de muita coisa, né? Então, se fosse uma CNH, a primeira pessoa que tirou uma CNH falou, cara, pra que serve isso? Né? Eu posso dirigir sem ela, pra que eu preciso disso para dirigir agora? Né? Então, acho que a gente está um pouco nesse mesmo momento, né? A gente está no momento onde a gente está emitindo as primeiras identidades digitais, né? Principalmente pensando nesse conceito de reuso de informações, de armazenamento de credenciais verificáveis, de ecossistemas sendo criados. Então, eu vejo que a gente ainda está nesse momento que a gente precisa de uma massa, né? A gente precisa de empresas e usuários para compor esses dois lados da plataforma, para que a vantagem ela seja mais clara para o usuário final também, né? Então, acho que o mundo digital ele tem a sua vantagem, olhando pelo lado da empresa, por essa gama de informações, né? Então, eu estou mais munido para entender que o Igor é o Igor, né? No momento que ele está transacionando, no momento que ele está abrindo uma conta. Então, acho que isso me permite criar e utilizar mais ferramentas e tecnologias para minimamente chegar mais próximo de ter uma garantia de que eu estou, né, acertando nessa minha identificação. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que a gente vai passar por um momento, e talvez essa seja, para mim, uma das grandes desvantagens, que é um momento de transição, né? E esse momento de transição, ele é duro em todos os momentos de transição que a gente passa, né? E talvez o que eu mais sinto que vai ser duro nessa transição é a questão da própria digitalização das pessoas, né? Então, eu vejo que a identidade digital e a identidade física, elas ainda precisam coexistir por muito tempo, até para a gente ter pessoas que não têm tanta facilidade com o mundo digital, ou que às vezes não têm acesso, né? Seja por falta de acesso à internet, seja por falta, né, de dificuldades em relação à localização. Então, esses são pontos que eu ainda acho que também precisam ser bem discutidos para entender como é que as coisas funcionam, né? Não posso de um dia para a noite mudar e entender que tudo agora é digital. Então essa transição, acho que ela precisa ser bem acompanhada para garantir de que a gente está incluindo todo mundo também para esse novo ecossistema, sabe? Eu acho que até também para tangibilizar um pouco mais esses cenários que nós estamos falando, né? Eu acho que vale a gente passar um pouco pelas identidades digitais que nós temos hoje, né? Acho que o Fernando citou alguns, o Igor citou outras, né? Por exemplo, uma CNH digital ou um certificado digital. Vocês podem dar mais exemplos de identidades digitais que já estão sendo utilizadas hoje? Eu acho que no Brasil a gente tem algumas iniciativas vindo do privado, mas a grande massa da coisa está dentro do setor público, né? Então, você comentou CNH, carteira de trabalho, agora é um novo documento que vem para substituir o RG, que é assim, o próprio gov.br como uma wallet, né, conectando também aos serviços públicos, fazendo uma melhor infraestrutura pública de acesso a esses serviços. E a gente vê algumas iniciativas também vindo da indústria, né? Então, a própria ClearSale, o CPQD, vem trazendo também modelos de identidade descentralizada que a gente vê um desenvolvimento bem interessante. Eu gosto de olhar também um pouco para o mundo, né? Acho que tem bastante coisa acontecendo no mundo, mais até do que no Brasil, com um pouco mais de massa. Então, se a gente olha a Europa, ali está tendo uma movimentação muito forte também em relação
a wallets de identidade, né, que estão sendo trabalhadas ali dentro do contexto europeu todo, mas se a gente olhar isoladamente, a gente tem o It's Me na Bélgica, que é um modelo bem interessante, né, que é um público privado, mas que começa no privado e depois tem a junção do público como sócio. A gente tem o IoT no Reino Unido, que também, né, é uma empresa privada, mas que cada vez mais vem se conectando também com o setor público e habilitando também alguns usos ali. Na Ásia a gente vê um movimento também bem forte, né? O que eu mais acompanho lá é Singapura, que tem a identidade que chama SingPass, que também, né, é um modelo privado, público, mas que se conecta muito bem com o modelo bancário, que se conecta muito bem com a parte de login, né, substituição de login e senha, né, de password. Então, alguns desses modelos que eu acho que são interessantes que a gente tem visto esse desenvolvimento, casos de uso real, valor já nesse caso de uso, a gente vê a vantagem em estar utilizando uma identidade digital ante ao que a gente tinha antes. Então acho que são alguns exemplos legais que têm acontecido no mundo. Excelente, muito legal. Gostei dessa visão do Igor, eu acho que é bem interessante isso mesmo. E assim, olhando até um pouco para a questão de tecnologia, né? O que eu vejo? A gente teve, por exemplo, uma iniciativa muito bacana nos anos 90, né? Em início dos anos 2000, que tem até hoje, que é o ICP Brasil, certificado digital, né? Então, todo mundo consegue ter um certificado digital. Tem uma barreira o certificado digital, processo de emissão, custo para você emitir isso. E tem um problema que o certificado digital tem, não que as outras não tenham, tá? Tem também, mas é a questão de onde eu uso. Onde eu utilizo o certificado digital, para que eu utilizo o certificado digital, né? O valor. Então, a menos que você necessariamente precise ter um certificado digital como um advogado, né, que vai submeter um processo para um tribunal eletrônico, alguma coisa assim, você acaba não tendo utilização para ele e você acaba não tendo escala para isso, tá? Agora, uma coisa assim, o sentimento que eu tenho é que tem uma dificuldade para essas iniciativas de identidade digital aqui no Brasil, olhando para as nossas, é a questão da interoperabilidade. Tá? Então, por exemplo, você tem uma CNH digital, mas onde você consegue utilizar a CNH digital? Você tem que baixar um aplicativo específico para você poder utilizar isso, entendeu? Mesmo no serviço público, você tem uma dificuldade de utilizar essa identidade digital. E aí me causa preocupações, né? A partir do momento que eu vou no aeroporto, eu apresento meu celular para pegar um avião e a pessoa ela pega meu celular, ela não verifica digitalmente aquela credencial, né, aquela CNH que eu apresentei para ela, é perigoso, né, porque você forjar ali uma imagem, né, para se passar para outra pessoa, acaba sendo simples, né? Então acho que essa que é a questão de você ter de fato uma identidade digital que você consiga usar na plenitude digital. Isso é uma coisa que a gente sente falta. Concordo com o Igor que lá fora está tendo iniciativas mais interessantes do próprio Canadá, né? O Canadá está muito adiantado aí, a província da British Columbia, né, que criou ali o VON Network, né, e algumas outras redes, ecossistemas de identidade digital público e privada que estão em uso lá, e que de fato o cidadão ele consegue reutilizar essa identidade de uma forma 100% digital e interoperável. Tá? Eu acho que é um caminho natural que a gente está dando. Tem muitos benefícios, nós já avançamos muito aqui no Brasil, tá? Com todas as dificuldades que nós temos, mas eu acho que o próximo passo é de fato a gente ter a interoperabilidade, a gente conseguir dar um passo nesse sentido. Eu acho que a gente não se contentar com sair do documento físico para o documento digitalizado, e sim criar o ecossistema de uso mesmo, né? Porque senão só a simples foto ou a versão digital daquele documento, ela óbvio que tem o seu valor, mas ela não destrava o total valor que esse ecossistema pode ter para a população, né? Concordo, Igor. Uma coisa que eu, por exemplo, eu teria feito diferente, não teria feito a CNH digital com a mesma cara da CNH em papel, tá? Para não dar essa falsa impressão de que, olha, porque a CNH lá, em papel ela tem aqueles sinais, ela tem os relevos, que é para você garantir a autenticidade dela. O digital é a criptografia, a matemática que está por trás, que garante que aquela identidade ela é válida, né? E quando você faz ela da mesma forma, você leva, né, quem está apresentando e quem está vendo aquela identidade a tratar da mesma forma. Né? Você acaba induzindo as pessoas a trabalhar dessa maneira, as pessoas não técnicas principalmente. Eu acho que teria feito diferente, algo que fosse descaracterizado, né? Para mostrar, olha, você tem que ler esse QR Code com esse aplicativo para garantir que de fato essa identidade está válida. Até aterrissando e trazendo um pouco mais desse conceito de identidade digital aqui, né, para ClearSale, ou falando um pouco de comércio eletrônico, quais vocês veem que são as principais vantagens da aplicação da identidade digital nesse contexto de transações online? Até acho que entrando um pouquinho no tópico de prevenção a fraudes e segurança,
com todas essas informações aqui, como vocês veem que isso pode ajudar de alguma forma esse mercado? Olha, eu acho que o principal benefício de algo que nós não temos hoje é a questão do dado autenticado, que a gente tem que começar a conversar mais sobre isso, tá? Porque a gente tem várias soluções de biometria, que resolveu a questão da biometria. Grande parte dos nossos documentos já foram digitalizados no sentido de tirar uma foto e ter sido autenticado, ter verificado que os dados estão conferindo com aquela cédula que de fato foi emitida, etc. Mas o grande problema é que os nossos dados, os nossos aqui, e provavelmente até o dado de quem está nos assistindo, ele vazou. Entendeu? Ele está disposto na internet. Tem uma grande chance do seu dado ter vazado, do nosso dado ter vazado. Isso facilita que as pessoas se passem por nós. Lembra que nós falamos lá atrás, né, que a identidade digital é composta pelos nossos dados? Hoje, para você ter segurança nessas informações, não basta mais você saber o dado certo. Não basta mais você possuir os seus dados. Você precisa ter os seus dados autenticados. Então, a partir do momento que você resolveu a documentoscopia, você resolveu a biometria e você possui os dados autenticados, você permite que as pessoas elas possuam mais segurança na hora de fazer uma transação, provar quem elas são, o endereço que elas querem receber aquela encomenda, as informações de pagamento que ela está compartilhando, porque ela não está só colocando informações ali que podem ter sido obtidas de alguma outra forma que não é legal, mas ela está usando o dado autenticado, ela está garantindo que, olha, essas informações elas foram emitidas por alguém como a ClearSale que me conhece, que me monitora, que garante minha segurança já há um bom tempo, conhece meu comportamento na internet e ela está me dando o dado para eu poder reutilizar nessa transação. E isso você diminui muito. Isso é muito legal porque tem duas coisas que você ataca de uma vez. Você ataca a questão de fraude, você diminui muito a fraude, porque agora não basta você ter os dados, precisam ter os dados autenticados, e você melhora muito a experiência. Ao invés de ter que colocar fricção o tempo todo para provar a identidade, né, de quem está transacionando com você, você permite que ele reutilize os dados dele autenticados. Então você melhora a experiência do cliente, diminui a taxa de abandono de carrinho, por exemplo, de churn, né, aumenta a taxa de conversão do e-commerce, ao mesmo passo que você aumenta muito a segurança das informações que estão sendo utilizadas para aquela transação. Concordo com o Fê, assim, acho que e vou focar bastante na questão da experiência. Acho que a experiência é um dos fatores para mim que tem um maior impacto para o usuário final, né? Pensar eu como um consumidor, né, fazendo uma compra e não tendo toda vez que preencher as informações do meu cartão ou do meu método de pagamento para efetuar aquele pagamento, e uma vez que aquela informação está autenticada, eu tenho uma garantia de que aquela compra vai ser aprovada, né? Então evitar uma recusa, às vezes, que não deveria ter sido recusada, evitar passar por algum procedimento um pouco mais atritoso, como é o caso da biometria, dado que eventualmente eu já sei que era eu fazendo aquela compra e o estabelecimento também sabe, e o emissor também sabe. Então, eu acho que você cria vínculos de confiança em toda a cadeia. E hoje, toda essa etapa do pagamento em si, né, quando a gente está pensando no comércio eletrônico, ela é fragmentada, né? E eu acho que tem uma vantagem muito grande em relação a isso, né? Poderia estar pensando assim, mas eu já consigo salvar meu cartão lá, né? Mas e se o Fernando entra na minha conta e usa o meu cartão de crédito, né? Então, também, eventualmente, o e-commerce na ponta nem precisaria estar consumindo aquele dado do meu cartão de crédito, né? Ele poderia ser uma informação que só está sendo enviada à aprovação, né? A validação de que aquela informação é real, é verdadeira, foi autenticada. Então, você também minimiza a chance desse dado ficar trafegando em diferentes empresas, diferentes canais, né? E garante que isso está na posse do próprio usuário. Então, eu vejo que o setor de identidade com o setor de pagamento, no momento em que eles se juntam e eles conseguem fazer essa ligação um pouco mais coesa, um ajuda o outro a crescer, né? O setor de pagamento se torna mais forte e mais aprova mais, né? E o setor de identidade ganha um aliado que é um aliado, de certa forma, que você faz pagamento sempre, né? Todo dia, eventualmente, você está fazendo um pagamento, toda semana você está fazendo um pagamento. E a identidade precisa pegar um trilho de recorrência, né? Então, cada vez mais eu usar a recorrência, reutilizar minha identidade. E se essa identidade for reutilizada com o pagamento, que bom, que um ajude o outro a crescer e que um faça com que os dois ganhem mais força, sabe? Acho que a mensagem aqui é, na verdade, trazer, acho que mais eficácia, né, para toda essa parte de validação, de aprovação de compras e tudo mais, né? Acho que trazendo um benefício para os clientes que são bons, que realmente, enfim, de forma legítima querendo fazer aquela compra, e dificultando para os que estão mal intencionados para cometer uma fraude ou algum tipo de irregularidade ali. E acho que
todo business é um business de confiança, né? Por mais que no final você esteja vendendo uma coisa, ou você é um app de relacionamento, ou você é um app de mobilidade, sem essa base essencial de confiança, a continuidade do negócio ela fica prejudicada, né? A reputação desse negócio ela é prejudicada. Então, a identidade pode ser essa camada de confiança para que a partir daí novas inovações, novos modelos, novos produtos eles venham ao mercado e façam com que a ponta, que é o usuário ou a empresa que está servindo esse produto, ela consiga se importar com o que é importante, né? E a identidade ela esteja, entre aspas, resolvida, mas que a gente consiga superar um desafio muito grande, que é o desafio da identidade. Eu acredito muito nisso, vou enquanto que o Igor falou, e algo que é importante é que a falta dessa confiança ela gera perdas para todos. Tá? E hoje no mundo digital essa confiança está muito minada de fato por causa dos acontecimentos que nós citamos aqui, vazamentos de dados, etc. E nesse sentido gera perdas para quem está comercializando, para quem está vendendo, gera perdas até para os meios de pagamentos, né? A questão de chargeback, tem um operacional por trás muito pesado e transtornos para quem foi fraudado. Transtornos de descobrir o que vazou, de ter que mudar a senha, de ter que notificar para o banco, olha, não reconheço esse pagamento, isso não foi feito em meu nome. E a própria jornada sai prejudicada, porque por conta da falta dessa base de confiança que nós não temos hoje bem consolidada, a gente coloca a fricção, coloca a barreira e as perdas continuam vindo. Então, acho que para a gente, de fato, ter agora uma próxima escala no mundo digital, a gente precisa, de fato, consolidar essa base de confiança, é necessário. Mas eu acho que, Fernando, você chegou a falar de algumas tecnologias e alguns, vamos falar assim, infraestruturas que permitem com que isso aconteça. Acho que vocês poderiam entrar um pouco mais assim no detalhe do que está por trás dessas novas identidades digitais, quais tecnologias, quais frameworks nesse sentido? Tem algumas coisas interessantes, eu vou focar aqui mais naquelas que estão sendo padronizadas, porque tem muitas alternativas, a indústria ela tem experimentado várias coisas, um momento muito interessante que a gente está passando de experimentação, mas só que a gente já começa a perceber alguns padrões surgindo. Eu acho que é importante isso acontecer quando você observar, quando você olha o histórico, tá, disso. Por quê? Porque padrões como, não estou tentando ser muito técnico, mas autenticar-se com o Google, etc., isso foi padronizado, por exemplo, pelo W3C, né? O padrão ALF, SAML, o próprio FIDO foram padrões. Recentemente, em 2022, na verdade, o W3C, que é o consórcio de padronização da web, ele padronizou o identificador descentralizado, que é uma espécie de URL que usa criptografia, tá? Como um padrão oficial para identificação na internet. Isso foi um grande avanço, tá? Lá no próprio W3C teve o padrão das credenciais verificáveis, que é a ideia de você ter, muito parecido, da mesma forma que você tem um documento que você carrega e você reutiliza ele no mundo físico, você ter isso no mundo digital e utilizar de fato uma jornada 100% digital, usando o seu celular, também foi padronizado lá no W3C. E existe uma grande expectativa em cima da própria tecnologia do blockchain que está por trás da Web3. Tem que ser utilizado de uma forma muito criteriosa, de fato, para você garantir questão de privacidade, etc. Mas o fato dela ser, entre aspas, imutável e descentralizada, permite você ter uma base comum de confiança tecnologicamente falando, tá? E na minha opinião, a grande revolução ainda foi o fato de você ter colocado um computador no bolso das pessoas. A partir do momento que você fez isso, tudo isso tornou-se possível, tá? Então, a carteira virtual que nós temos hoje, nós já pagamos. Muito em breve nós nos identificaremos também com os nossos dispositivos móveis. Acho que essa tem sido uma das grandes discussões, a gente vê muitas big techs indo para esse caminho de wallets, Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet. E de fato, acho que o que o Fê comentou, todas essas wallets da vida, elas não seriam possíveis se não existisse algum tipo de padronização por trás. Ainda, a gente está vivendo com wallets que vivem em mundos separados, São cada uma com a sua wallet, com os seus processos, com a sua forma, mas por trás muita coisa ali funciona parecido, Então, acho que isso, de certa forma, é isso, Eu concordo muito com o Fê que protocolos, padrões, interoperabilidade é o que vai garantir de que as coisas se comuniquem e de que, de fato, a gente tenha uma camada comum para todo mundo. Se a gente tiver múltiplas identidades, é como se a gente vivesse um mundo físico que a gente vive hoje com múltiplos documentos, com múltiplos contextos. Então, a gente não pode trazer o mundo físico para o mundo digital, a gente tem que tentar fazer a coisa um pouco diferente aqui para ela ser
mais efetiva, para ela ser melhor, para ela ser uma experiência mais agradável. Então, acho que os protocolos vão ajudar com que a interoperabilidade aconteça. A conversa tá boa, mas eu vou pedir para que vocês deixem um recado final sobre o que vocês vislumbram de futuro e de próximos passos nesse assunto. Difícil prever, né? Acho que sempre que a gente tenta prever alguma coisa, em 5 anos acontece em 5 meses, né? Então, assim, acho que não tem nenhuma bola de cristal ou aposta muito direcionada, mas acho que tem algumas forças que estão direcionando a discussão. Acho que a descentralização é uma das grandes forças, muito pautada pela discussão da experiência, da privacidade, de uma melhor segurança. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem visto ela amadurecer bem rápido ao longo dos últimos anos. A discussão das wallets, né, como uma forma de armazenar credenciais, sejam credenciais de pagamento, sejam credenciais de identidade. As grandes Big Techs estão puxando muito essa discussão, mas eu acho que essa também é uma movimentação que, pelo contexto europeu, também deve ser expandido para o mundo inteiro e, eventualmente, vai resbalar aqui para a gente também. Acho que as formas de passwordless, embora eu ainda acho que o movimento de passwordless ele é muito lento para o que o mercado fala, mas é uma discussão que está bastante em jogo, o FIDO, né, passwordless, passkeys. Eu acho que, de certa forma, também a gente tem visto algumas aplicações e grandes anúncios de grandes empresas indo para esse caminho, mas eu acho que a aplicabilidade ainda na ponta para o usuário ela ainda tem bastante a amadurecer. Diria que esses 3 pontos acho que são suficientes para a gente tentar entender se eles vão realmente se desenrolar como eles estão prevendo aí nas discussões, em eventos e outros fóruns. A pior experiência que a gente tem hoje no mundo digital, na internet, é a experiência da identificação, tá? Porque ela não evoluiu tão rápido como as outras tecnologias. Então, a gente está experimentando aqui uma série de novos recursos, né? Como, por exemplo, a IA generativa, ChatGPT, tudo isso vindo aqui, chat, conversas, etc. E a gente continua usando a identidade digital de uma maneira muito parecida com de décadas atrás. Tá? Teve alguns avanços, mas ainda não foi uma evolução tão drástica, tão dramática como a gente viu em outras tecnologias. Então, e chegou num momento tão caótico em que as senhas estão sendo tão repetidas, porque o usuário não tem mais opção, né? Ou ele repete ou ele vai anotar. E anotar ou repetir é vulnerabilidade, né? Então, assim, a gente está no momento que a gente tem que mudar. Chegou na hora que agora vai ter que ter um breakthrough e a gente vai ter que mudar isso aqui de fato para conseguir entregar uma segurança, mais segurança e uma experiência melhor, né? Nesse sentido, eu acredito muito que a gente vai ter uma experiência digital onde a gente consiga, de fato, reutilizar as nossas informações, tomar o controle da nossa identidade e utilizar isso de uma maneira mais transparente, né? Porque as pessoas, quando elas estão acessando os serviços digitais, seja um e-commerce ou abrindo uma conta no banco, elas não querem se identificar, elas não querem se cadastrar, elas querem ter acesso a um investimento, uma conta corrente, a um arranjo de pagamento, a fazer uma compra no comércio eletrônico, né? E nós obrigamos elas a passarem por isso o tempo todo. Essa barreira nós temos que colocar por uma falta de alternativa. Então eu acredito que nós vamos ver isso em breve acontecendo. Eu costumo até falar, Fê, que o ponto ótimo talvez que a gente precisa chegar é quando, no momento que eu for abrir uma conta, eu nem perceba que eu estou me identificando. É tão simples, tão fácil, que não seja um processo tão turbulento ou atritoso como é hoje, né? Onde eu tenho que mandar documentos, tirar uma foto, mandar dados, e se torna um processo super extenso. Então, talvez quando a experiência de identidade ela for tão simples quanto uma experiência que passa batido, né? Talvez a gente vai ter chegado num ponto bem interessante na indústria. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Acho que a gente conseguiu explorar aí de forma breve, mas muito rica o assunto de identidade digital. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Se você gostou desse episódio, se tem alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade para entrar em contato através do e-mail comunicação@clear.sale. Lembrando, comunicação sem cedilha, né? comunicacal@clear.sale. E a gente se vê no próximo episódio do Clearcast. Obrigado. Clearcast, o podcast da ClearSale.